Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estarei falando um assunto um pouco delicado, mas muito importante para os dias atuais, para os dias que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Uma situação muito complicada que pode ter consequências, que pode ter aí reflexos no futuro. Pode não, terá, porque hoje nós vivemos reflexos do que aconteceu no passado. E se acontecer o que está acontecendo, se continuar o que está acontecendo por agora, teremos reflexos muito ruins no futuro. Uma coisa que eu vou citar aqui com vocês, eu vou tentar não ser muito demorado, é uma pergunta que eu fiz para um colega meu. E esse colega se diz ser cristão. Por que eu digo que ele se diz ser cristão? Porque há algumas coisas que, ao meu ponto de vista, um cristão não deve concordar nem fazer parte. E ele se dizendo cristão, essa pessoa se dizendo cristão, ele concorda com algumas coisas e faz parte de algumas coisas que o cristão não deveria. Lembrando que todas as coisas que eu falar aqui agora é uma opinião particular minha. Os irmãos não têm nenhuma obrigação de concordar, têm total direito de discordar, ser contra ou a favor daquilo que eu vou dizer. Mas eu preciso dizer isso para vocês, para deixar claro, para deixar também minha consciência limpa sobre as coisas que eu estou vendo acontecer no dia a dia de todas as pessoas desse país. Quando eu falei que ele era sobre a questão do aborto, depende da situação. Depende da situação, que a mulher tem direito sobre o seu corpo, e ele veio com um discurso muito parecido com um discurso feminista. Eu estou falando de um homem, tá? Ele veio com um discurso muito parecido com um discurso feminista, que fala que é meu corpo, minhas regras, tratam, na maioria das vezes, para que qualquer um que lê qualquer pauta feminista. Eu já li algumas pautas, já vi muita gente falando, já vi diversos vídeos, já vi gente contra, gente a favor, gente que fica em cima do muro sobre a questão desse termo, muitos debates. E uma das coisas que mais se falam é meu corpo, minhas regras, e variando do caso é para tornar isso praticamente natural, né, o aborto. E esse rapaz seguia uma linha de raciocínio muito parecido com esse tipo de pauta. E quando eu questionei ele falando desse jeito, falando semelhante a essas pautas que eu citei agora, eu o questionei falando: se você, como cristão, concorda com isso, você não estaria indo de encontro à Bíblia? Porque eu falei com relação à Bíblia? Às vezes é uma questão ideológica e bota a questão religiosa no meio. Uma pessoa cristã, ao meu ponto de vista, isso é meu parecer, ela, no momento em que ela se coloca a favor do aborto, ela começa ali a cortar uma das primícias, né, a encostar em uma das coisas que Deus mais abomina, que é o atentado contra a vida. Se de todas as coisas que nós podemos cometer de erros, uma das principais que nós devemos evitar a todo custo é o atentado contra a vida de outra pessoa. No momento em que você rompe a vida de uma outra pessoa, você ali fez com que uma história se terminasse, uma história parasse, ou até mesmo deixou de começar, por causa de uma decisão imperativa de uma pessoa que está à parte daquela vida. Não me alongando muito aqui nessas questões, né, porque isso geraria, né, diversas discussões para vários lados, mas uma das coisas que eu vi nele foi ideologia dentro do coração, colocando às vezes uma ideia várias vezes aplicada na sua mente acima daquilo que a Bíblia ensina. A palavra de Deus diz que na concepção, antes de nascer, já no ventre da mãe, o Senhor já sabia dos projetos de várias crianças. Eu posso dar versículos aqui para vocês, no momento eu não estou lembrado, mas qualquer coisa eu posso colocar aqui embaixo, ou botar na descrição, no chat, tanto faz. Mas eu posso dar versículos para vocês que mostram que Deus ele já é interessado na criança no período em que ela ainda está nas primeiras semanas, nos primeiros dias. Há casos em que antes do relacionamento entre o homem e a mulher, Deus já tem projeto para a criança que vai nascer através daquele casal. E como o Senhor já conhece, o próprio Deus já conhece aquele casal, aquela criança como
um indivíduo a ser algo quando crescer, então podemos entender que Deus já trata ele como um humano, como um ser vivo, como um ser que pensa, como um ser que tem projetos. Imagine agora um ser humano mortal, um mero mortal, decidir cortar esse projeto, barrar essa vida, simplesmente porque ele se acha no direito, simplesmente porque ele acha que por causa de determinado acontecimento ou outro, aquela vida não interessa, aquela vida não importa. Então eu fiquei indignado com a posição dele, não por causa da posição dele com relação ao aborto. Muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra, muitas acham que deve se abortar em determinadas situações e em outras não. Isso é normal, não é para ser natural, mas está normal. O que me entristece é vindo de uma pessoa que se diz ser cristã. Esse é o grande problema. Porque é uma das principais coisas que Deus mais preza. Uma das, a vida, casamento, obediência. Todas essas coisas, o Senhor ele trata com maior carinho, com maior amor. E aí, uma pessoa que se diz seguidora de Cristo acaba apoiando esse tipo de coisa. E uma outra questão foi casamento homossexual. Não sei se o YouTube pode deixar, vai deixar esse vídeo por muito tempo, não sei se pode gerar um problema mais pra frente. Uma das coisas que eu vou aproveitar agora, no decorrer desses 3 meses, que foi decretado aí uma medida provisória de não poder apagar nada com relação à expressão de opinião de rede social. Então eu vou agora expressar isso para que pelo menos dê para durar uns 3 meses. O YouTube não vai poder, pelo que eu entendi do decreto, derrubar o meu vídeo pelo aquilo que eu estou falando agora, simplesmente porque é uma opinião minha, é algo que eu acredito, é algo que muitos dos que estão me assistindo agora também vão acreditar, também já tem isso como exemplo, já tem isso como segmento. A questão do casamento homossexual, né, lésbico, homem e mulher, já não está sendo mais algo natural, né? Já querem que seja natural 2 homens e 2 mulheres. Eu questionei também essa pessoa com relação a isso e perguntei para ela exatamente se ela era a favor de 2 homens e 2 mulheres se casarem. Essa pessoa também falou, é o curso natural da vida. Ela falou, essa pessoa citou essa frase mesmo, é o curso natural da vida, é a vida, é a atualidade, a modernidade. Falou assim. Eu tive que parar de conversar, eu tive que parar, a gente mudou de assunto, foi tratando de outras coisas, porque eu me senti estranho, me senti um pouco, eu não sei a palavra correta para se dizer agora, mas eu senti uma angústia, porque uma pessoa que se diz seguidora de Cristo, falar com tanta naturalidade que é normal, é o curso da vida, usando as palavras, exatas frases completas que agradam esse mundo, que agradam o modo que o sistema está impondo sobre nós as coisas, está fazendo de tudo para se adaptar a esse sistema, fazendo com que as suas palavras, as suas ações não possam ser apontadas, não possam ser confrontadas, indo por um caminho confortável. Eu, agora falando aqui com vocês, eu lembro que quando a passagem bíblica que Jesus fala, onde há uma porta larga, aberta, espaçosa, e muitos passarão por ela, e há uma estreita, né, apertado, difícil caminho que conduz à salvação, eu percebi que muitas pessoas estão, devido à dificuldade, devido aos apontamentos, indo pela porta mais larga, esquecendo que Jesus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E se nós somos seguidores de Cristo e não estamos com a espada na mão, é melhor largar essa crença, é melhor largar essa fé e ir viver uma vida simplesmente natural, viver uma vida comum. Eu citando, né, no decorrer da conversa, não encerrei logo a conversa assim, essa frase que ele falou, ainda teve algumas palavras que a gente foi citando, a gente foi dialogando ali, até o momento em que eu vi que não dava mais, eu ainda cheguei a falar bem assim, devido a esse tipo de pensamento seu, e como eu falei desde o início, é um pensamento meu, passei para ele, ele não concordou, você que está assistindo também tem direito de concordar ou não. Mas eu falei para ele o seguinte, devido a esse pensamento seu, de achar que é o curso natural, de achar que é normal, às vezes evitar a luta, muitas pessoas que estão na alta cúpula do poder,
como representantes do povo, por pensarem assim como você, vão obrigar, mais cedo ou mais tarde, pastores, como já tentaram, padres, a casar 2 homens e 2 mulheres dentro de suas igrejas, dentro de seus templos. Simplesmente porque poderíamos estar lutando, mas nem todos estão cooperando com essa luta. Outra coisa que aconteceu também, isso foi uma coisa que eu ouvi, é uma frase muito bonita, e eu vou repetir aqui para vocês. Repetir não, vou falar aqui agora para vocês, talvez, espero que vocês já tenham ouvido essa frase. Se não ouviu, não tem problema, essa será a primeira vez de várias. Mas a frase dizia o seguinte: eu vou falar de política agora para eu poder falar da minha fé amanhã, no futuro, eu poder continuar falando da minha fé, expressando aquilo que eu creio, expressando aquilo que eu acredito. Recentemente, um vídeo compartilhado no grupo da igreja e em todas as redes sociais de vídeos curtos, e algumas delas até no próprio YouTube, mostrou ali um dos deputados, um dos vereadores, acho que ele era vereador, se não era vereador, era um deputado, um deputado homossexual falando que nós somos praticamente uns desgraçados, um grupo retrógrado, um grupo que atrapalha o modo com que eles querem tratar o casamento. Eles querem tirar aquilo que nós acreditamos de casamento. Casamento vem de homem, uma mulher se casando e gerando sua prole. Casamento, 2 se unindo. Eles querem retirar esse tipo de padrão de casamento e colocar um padrão mais flexível. 2 homens casar com mulher, 2 mulheres casar com homem, 2 homens casarem entre si, 2 mulheres casarem entre si, e por aí vai. Tudo isso porque há, infelizmente, cristãos que apoiam esse tipo de comportamento. Uma das questões também se tratou sobre a questão de bandidagem, né? Os bandidos hoje em dia, infelizmente, têm uma ousadia muito grande. Isso é algo que foi se aprimorando, né? Foi piorando, na verdade, com o tempo. Nós, cidadãos de bens, somos reféns em muitos lugares. Não podemos, às vezes, ficar com o nosso celular na rua, não podemos ficar com fone de ouvido. As pessoas que entram no ônibus entram com medo de serem assaltados, de acabarem chegando ali nas suas residências sem seus aparelhos celulares, sem bolsa, sem dinheiro. Já qualquer pessoa que entra no ônibus de uma aparência suspeita, as pessoas pedem ponto, desce antecipadamente, tudo por causa de medo, tudo por causa de receio. E ao questionar também, antes ainda da questão do casamento homossexual, questionando esse rapaz sobre isso, ele falou qual era a minha opinião. Eu falei que a lei tem que ser severa, tem que ser dura. Nos Estados Unidos, ao roubar uma carteira, a pessoa pega 8 anos de cadeia direto, por causa de roubo de uma carteira. Se lá as pessoas conseguem andar em paz na rua simplesmente por medo da lei, por que aqui no Brasil não iria funcionar? Não funciona porque as pessoas não têm medo da lei, mas as pessoas têm medo daqueles que desobedecem a lei porque são reféns dela. E eu falei, essas pessoas precisam de penas duras. Eu não posso, como cristão, ser a favor da pena de morte. Mas eu acredito que quando uma pessoa recebe uma punição severa, a tendência dela mudar é muito grande, por questão de medo, muitas das vezes. Eu não quero receber determinada punição, então não vou cometer determinado erro. Mas quando há uma clareza de que não há problemas em cometer determinada coisa, determinado erro, determinado crime, não há problemas porque eu sei que eu vou ser solto depois, eu sei que não vou pagar o que deveria pagar. Obviamente é natural que para mim cometer aquele crime vai ser muito mais fácil. Mas infelizmente até isso eu vi uma proteção. Eu acredito que não devo de maneira nenhuma julgar, ser justiceiro, ser uma pessoa que vai fazer com que o mundo mude. Não, longe de mim isso, mas uma coisa eu aprendi com a Bíblia. Tem uma passagem que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, e nem o que no mundo há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, pelo meu entendimento, a renovação do meu entendimento, não me conformando com esse mundo, eu sei que eu devo lutar contra isso.
Uma das coisas que eu quero deixar claro aqui para vocês, um conselho muito importante antes de eu terminar esse vídeo, eu não vou estender muito, eu vou ser muito breve, é o seguinte: você como cristão, quando você for na urna eletrônica, porque vai ter ano que vem para presidente, senado, governadores, e se eu não me engano, eu não sei se vai ter deputado, não tenho certeza. Mas quando você for lá na urna, vote em pessoas que acreditam no que você acredita. Vote em pessoas que tenham projetos semelhantes àquilo que você crê. Vote em pessoas que não discordam do cristianismo. Vote em pessoas que não são contra a você estar ali cultuando. Porque eu vi, nesses últimos meses de pandemia, muitas igrejas sendo fechadas, muitas pessoas sendo presas simplesmente porque estavam numa praça, simplesmente porque estavam nas suas casas reunidas pregando o evangelho. Um vizinho denunciou e a polícia bateu na porta, mandando parar o culto familiar, onde 10 pessoas, às vezes da mesma família, amigos, reunidos falando de Cristo, estavam sendo proibidas. Então, não permita com que essas pessoas cheguem ao poder. O Brasil está vivendo numa situação em que eu tenho 26 anos de idade. 26 anos de idade eu nunca vi o que eu estou vendo por agora. Eu nunca vi um cenário político do jeito que eu estou vendo agora. Eu nunca vi tanta euforia, tanta coisa. Está sendo considerado a manifestação de 7 de setembro a maior manifestação do país. Uma das maiores manifestações que já aconteceu no Brasil. E é uma coisa que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no cenário político. Tudo isso porque estamos perdendo espaço, estamos perdendo direitos, estamos perdendo aquilo que não deveríamos perder, direito de ir e vir, estamos perdendo a liberdade de falar aquilo que pensamos, com medo de ser presos simplesmente por palavras. E muitas vezes pessoas que cometeram assassinatos, pessoas que roubam, pessoas que fazem atrocidades, espancam, estão soltas. Mas nós, por falarmos, talvez, como eu falei aqui no início, esse vídeo seja retirado simplesmente pelo que eu estou falando aqui. Então, como diz algumas pessoas, né, já estamos vendo o Porsche fazer xixi no cachorro. Porque as coisas estão todas investidas. Mas uma coisa eu digo para vocês: nós devemos saber como voltar. Nós precisamos voltar de uma maneira mais consciente. Não tenha preguiça de pesquisar o histórico do seu candidato. Não tenha preguiça de olhar cada detalhe da vida dele. Escolha com antecedência. A campanha começa com acho que é um mês antes das eleições. Então, os candidatos que aparecem, verifique, investigue. Entenda que talvez não seja para você, mas para o seu neto. Melhore o Brasil para o seu neto, para o seu filho, para o seu bisneto. Faça alguma coisa agora. Entenda que às vezes, por você ser leigo, por eu ser leigo, eu vou sofrer lá na frente. Hoje as coisas estão do jeito que estão por pessoas que votaram errado lá atrás. E continua uma massa muito grande de pessoas votando simplesmente por, às vezes, simpatia, às vezes idolatria. Muitas vezes não sabe nem quem está votando, achou fulano bonito, gostou da música, o número é fácil de gravar, é 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer besteira faz com que algumas pessoas recebam votos. Nós somos um dos povos que mais vota errado. Nós somos um dos povos que mais vota errado. Então precisamos mudar esse quadro para que nós não venhamos a sofrer consequências piores mais na frente. Então, como cristão, olhe as pessoas que mais se enquadram dentro da Bíblia. Se no tempo de Jesus houvesse eleição, Jesus Cristo não votaria em pessoas que fossem contra as leis de Moisés. Jesus não votaria em pessoas que fossem contra, que fosse a favor de pessoas que gostam de homem com homem se casando, mulher com mulher se casando, que gostam de bandidagem, que gostam de coisas erradas. Jesus com certeza não apoiaria nada disso. Então vamos tratar de fazer
algo diferente. Você como cristão, eu como cristão, viemos nessa terra para ser luz, para mostrar a diferença. Então mostre a diferença fazendo aquilo que é certo. Combata, não tenha medo, estude, pesquise, vá a fundo, não vá pelo que eu estou falando, não vá pelo que os outros estão falando, simplesmente investigue. Faça valer a sua leitura, faça valer o seu voto, faça valer a sua vida, faça valer a vida dos seus filhos. Faça valer a sua estadia aqui nesse Brasil, nessa terra, que é uma terra muito boa, uma terra saudável, uma terra onde você joga um milho, onde você consegue ter as 4 estações do ano, que dá para sentir as 4 estações do ano. Não é que nem outros países que são metade do ano só neve, frio, inverno. E as pessoas vivem às vezes com o dia claro o tempo todo, 7, 8, 9 da noite o dia claro. Não, aqui nós temos tudo regulardinho, tudo regular, tudo bonito, mas está sendo destruído por pessoas que nós às vezes colocamos por falta de entendimento e de sabedoria. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, espero que eu não tenha passado algo que seja antibíblico ou que tenha ferido você, mas se feriu, eu sinto muito, é o meu modo de pensar. Se caso você tiver algum tipo de argumento contra aquilo que eu falei, escreva nos comentários, entre em contato, que a gente pode esclarecer tudo direitinho, certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, graça e paz.